Fala galera, no vídeo de hoje eu vim trazer a melhor receita de pão caseiro do mundo. Essa receita aqui não vai leite, não vai ovo e você não precisa sovar a massa. E olha o resultado que fica esse pão. Simplesmente macio, fofinho e muito, mas muito delicioso. Então, bora pro vídeo que eu vou ensinar o passo a passo dessa receita. O que a gente vai utilizar para fazer essa receita? Cerca de 700 gramas de farinha de trigo, da sua preferência. Um pacote de 10 gramas de fermento biológico, de sua preferência também. Utilizar 3 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu estou utilizando o cristal, mas pode ser o demerara, pode ser o açúcar de sua preferência. Vou utilizar uma pitada de sal. Vou utilizar também 5 colheres de sopa de azeite, 5 colheres rasas. A gente vai utilizar também 2 copos e meio de água morna. O copo que eu estou utilizando aqui hoje, a medida é o copo americano. A quantidade de água vai ser cerca de 450 ml de água morna. Vamos também utilizar uma bacia e uma espátula, porque a gente só vai precisar mexer nossos ingredientes. Eu vou estar utilizando para assar depois a forminha aqui de silicone para assar nessa belezinha aqui chamada air fryer. Porém, você pode estar fazendo no seu forno que vai ter o mesmo resultado. Bora lá pra gente ver como que vai ser essa receita. Comecei colocando aqui 2 copos e meio de água morna. Quer saber se a temperatura da água tá boa? Coloca o dedo. Se você consegue deixar 5 segundos dentro e sentir que ela tá morninha, esse é o ponto. Ela não pode estar quente ao ponto de você colocar o seu dedo e sentir aquele queimor. Na sequência, a gente vai vir com o nosso fermento. Deixa eu abrir aqui o nosso fermento. Coloca aqui dentro o seu fermento. E aí, você vem com 3 colheres de sopa rasa de açúcar. 1, 2, 3. Deixa eu organizar aqui para não ficar essa bagunça. E agora você vai misturar bem, com delicadeza, sem pressa. Você vai misturar bem a água, o fermento biológico e as 3 colheres de açúcar. Se você tiver um fouet, também é uma boa opção. Se não, uma colher firme vai ser ótimo. Ok, misturado, tá? Os nossos 3 primeiros ingredientes. Agora, você vai colocar 5 colheres de sopa de azeite rasa, não precisa ser muito, 2, 3, 4, 5. E agora você vai vir com a sua farinha e você vai começar colocando aos poucos a sua farinha aqui dentro, certo? Até dar o ponto. Logo, logo a gente vai descobrir qual que vai ser esse ponto. Agora você, novamente, vai misturar. Você só precisa misturar com uma colher. Olha como é uma receita prática, uma receita fácil. E aí você vai misturando e acrescentando essa farinha aos poucos. Tá vendo que ela ainda tá bem líquida? Vai acrescentando aí a farinha aos poucos. Ó. E aqui é isso. Só misturar. Mais um pouco de farinha. Você vai perceber que o ponto dessa massa que a gente quer atingir é um ponto em que ela começa, vamos dizer assim, a desgrudar aqui da nossa bacia. Quando ela tiver com aquela sensação pegajosa, mas de que não está grudando, é o ponto que a gente quer. Aqui, ó, dá pra ver que ela ainda tá grudando, né? A gente vai colocar mais farinha. Para vocês terem uma ideia, a quantidade aproximada que eu coloquei aqui da nossa farinha foi de meio pacote. Então deve ter cerca aí de 500 gramas nesse momento. Para vocês verem como que tá, ó, a textura da nossa massa. E como eu falei para vocês, o bom dessa receita é que você não precisa sovar, apenas misturar. Agora, no final, ó, a nossa massa ela praticamente já tá, ó, desgrudando, ó, tá soltinha. Eu ainda vou misturar mais, é claro, para deixar bem homogênea essa massa. Mas eu vou colocar aqui uma pitada de sal, certo? Você pode colocar o sal a gosto. Como eu quero esse pão mais salgadinho, eu vou colocar aqui uma pitadinha boa de sal. E agora você mistura. Ó, nossa massa já tá desgrudando. Olha ali, ó. Ó, olha lá do fundo da nossa bacia, ó. Ó, aqui eu sinto que já tá bom, ó, que ela já tá desgrudando, né? A única questão é vou continuar a misturar bem aqui com a colher a nossa massa. Ó, esse aqui é o ponto. Veja bem, ó, um ponto em que se eu
quiser mexer, ela tá desgrudando. Agora, você vai cobrir essa massa e vai deixar ela aqui por aproximadamente 40 minutos. Então, 40 minutos depois, tá aqui a nossa massa. Olha só como ela cresceu, ela praticamente dobrou de tamanho. O que você vai fazer agora? Polvilhar um pouco aqui em cima da sua massa, ó, só um pouquinho, para que você tire um pouco do ar dessa massa. Coloca agora nas laterais aqui da bacia onde você fez, aqui na lateral, para que você possa abrir, para que você possa retirar a sua massa aqui de dentro. Já desgrudei. Agora, vou vir aí um pouco de farinha na sua bancada ou na sua mesa. Lembrando, higienize sempre, né? Então aqui eu já limpei bem a nossa bancada. E aí eu vou tirar a massa aqui de dentro. Olha só como ela desgrudou todinha da nossa bacia. E aí você não precisa sovar. A única coisa que você vai fazer aqui vai ser dar uma leve abertura. Vai abrir um pouquinho, enrolar ela. Vira mais um pouco de farinha para poder manusear ela. Com a sua massa aqui, a gente vai dividir ela em 3 partes para fazer 3 pães. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir individualmente cada um desses pães. Aqui você pode usar o formato que você quiser. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou só dar uma enroladinha, grudar aqui, ó, como se fosse a parte de baixo. O que você vai fazer agora com cada um desses aqui? Como eu vou assar nessa forminha, eu vou colocar uma massa aqui dentro, porque a minha air fryer eu só consigo assar um pão de cada vez. Porém, se você tem um forno elétrico, provavelmente você vai conseguir colocar os 3 pães um do ladinho do outro. Vou deixar aqui do ladinho, porque eu vou abrir aqui a nossa outra massa. Lembra de polvilhar aqui a farinha. Molda aí como é que você quer o seu pão, né? Se você quer ele mais comprido, mais achatado, isso aí você pode usar da sua criatividade. Vou colocar este daqui aqui dentro da nossa bacia para que ele possa também ficar reservado. E agora eu vou utilizar outro recipiente para que a gente possa estar descansando essa massa. Lembrando, estou fazendo separadamente, pois eu irei assar cada pão individualmente na minha air fryer. Aqui eu estou fazendo de uma maneira muito simples, galera, para não ter segredo nenhum, para qualquer pessoa conseguir fazer esse pão. Vou polvilhar um pouquinho aqui, ó, onde eu vou deixar ele descansando. E tá aqui, ó, 3 pães irá nos render essa receita. Agora o que você vai fazer? A gente vai deixar descansando novamente essa massa para que ela cresça. A gente vai cobrir novamente. Vou utilizar outro paninho para cobrir este outro aqui, ó. E vou deixar por mais 30 minutos. 30 minutos se passarão. 30 minutos se passaram. Está aqui os nossos pães. Olha só que coisa mais linda. Olha isso. A 160 graus a gente vai colocar para assar. Vou começar por esse daqui que já está dentro da nossa forminha, ó. Nesse caso, na air fryer, o tempo de assamento que eu levo aqui com esse modelo da NIO é de mais ou menos 30 a 40 minutos cada pão, para que ele asse bem, porque eu deixo assando em cima, viro o pão e deixo assar mais um pouquinho embaixo. No caso do forno elétrico, você vai deixar de 30 a 40 minutos e vai assar todos eles, caso você coloque os 3 pães numa única forma. Então vamos colocar aqui, ó, 30 minutos, 160 graus. E a partir de agora, eu vou voltar quando ele estiver assado. Galera, aqui na minha air fryer se passaram 25 minutos. Olha só como é que ele tá. Ele quase chegou no ponto de querer começar a dar uma queimadinha aqui, ó. Cerca de 20 minutos passados, você já pode virar, caso você faça na sua air fryer, para que ele asse bem dos dois lados. E agora eu vou deixar aqui mais uns 5 a 10 minutinhos para assar a parte de baixo também. Já estamos aqui com os nossos pães assados. Então, olha só o resultado dessa nossa receita de hoje. Olha a fofura desse pão. 3 pães bem grandes. Olha o tamanho da minha mão, ela é bem grande, tá? É uma receita que vale muito a pena de fazer. Ela tem um custo muito baixo. E para você que é intolerante, ou que é vegano, ou simplesmente quer comer um pão fofinho e gostoso, essa aqui é a receita. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo quando você fazer essa receita o que você achou e
compartilha com aquele seu amigo que você sabe que também vai gostar muito dessa receita. Meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até o próximo. Tchau, tchau!